Boa noite. A Câmara de Poços realiza hoje a palestra Contra o Câncer de Mama, o melhor remédio é a prevenção. Agradecemos a presença de todos e convido a presidente da Câmara, a vereadora Regina Cioff, para que faça a abertura oficial do evento e dê as boas-vindas ao palestrante, Dr. Ricardo Laier Franco. Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a quem nos assiste pela internet. Eu gostaria de dizer que é um prazer para a Câmara Municipal estar promovendo esse evento e participando efetivamente no combate a essa doença que ainda lesa, infelizmente, muitas mulheres, mutila muitas mulheres e até mesmo, podemos dizer, mata muitas mulheres. Infelizmente, vocês vão poder acompanhar na palestra do meu colega, do meu amigo, grande mastologista, Dr. Ricardo Laier, que vai nos dar essa palestra, que prontamente atendeu o convite da Câmara Municipal de Poços de Caldas. Quero dizer que o Ricardo é um médico, ele é especialista, titular pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Isso é fundamental, é muito importante, ou seja, ter uma especialização realmente muito apurada em relação à questão da mastologia, e ele também é mestre em ginecologia pela Unicamp. Então, doutor Ricardo tem realmente um currículo, eu disse para ele que se eu for ler todo o currículo dele, nós vamos ficar aqui uma meia hora falando do currículo dele. Então, é um prazer muito grande receber. Eu peço aos vereadores, que eu já agradeço a presença, o vereador Joaquim, vereador Jonei, que recebam doutor Ricardo. Doutor Ricardo, por favor. Doutor Ricardo Laier. E eu quero também agradecer a presença do secretário municipal de Serviços Públicos, José Muniz Alves, obrigado pela presença, e também da presidente do Conselho Municipal da Mulher, né, que realiza aí um trabalho importante aqui em Poços de Caldas, e a primeira-dama também do município, Cláudia Luciano de Oliveira Lourenço. Obrigada, Cláudia, pela presença, obrigada a todos, e nós esperamos que vocês possam aproveitar aqui o que o doutor Ricardo tem a passar para vocês, porque eu acho que é fundamental nós estarmos empenhados em combater o câncer de mama. Ricardo, fique à vontade, se você quiser falar de lá, se quiser falar, fique à vontade. Obrigada, eu vou assistir a sua palestra dali. Boa noite a todos presentes. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de parabenizar a iniciativa da Câmara Municipal de Poços de Caldas, no nome da sua presidente, a doutora Regina Cioff, por essa iniciativa de conscientização da população da cidade a respeito dessa patologia, que é a patologia maligna mais comum da mulher. E também agradecer, né, a oportunidade de exercer também meu papel como cidadão, né, como médico e cidadão, de poder passar a vocês algumas informações, tentar conscientizar que essa doença, infelizmente, é extremamente comum e que existe um caminho a ser percorrido para tentar diminuir não só a incidência dela, mas também para minimizar os efeitos do tratamento e, é claro, minimizar a chance de falecer dessa doença. Então, para iniciar, a gente tem que justificar o porquê que existe o Outubro Rosa, porquê que existe toda essa sensibilização da população, não Poços Caldense ou brasileira, mas a população mundial a respeito dessa patologia. Então, nada mais simples, objetivo e fácil para justificar essa conscientização do que os números, né? A estatística, algumas vezes você pode até tentar distorcê-la, mas não é tão fácil assim. Então, a estatística é uma coisa muito objetiva, né? Contra números, é um pouco difícil, né, haver algum tipo de questionamento. Então, a incidência do câncer de mama, eu trouxe aqui a incidência em 3
situações diferentes, para que vocês tenham uma noção da importância dessa doença. Então, no ano de 2012, no mundo todo, estimou-se que ocorreram 1.676.600 casos de câncer de mama. Só em um ano, então, ocorreram mais de 1,5 milhão de casos de câncer de mama no mundo, tá? Isso correspondeu a 25% dos casos de câncer em mulher. Então, para cada 4 cânceres que a mulher, cada 4 cânceres que a mulher tem, um é o de mama. Então, representa 25% do câncer nas mulheres. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, que é o país que tem uma das maiores incidências de câncer no mundo, para esse ano de 2015, espera-se que ocorram 234.190 casos novos de câncer de mama, só nesse ano de 2015, tá? E no Brasil, a expectativa que ocorreu em 2014, no ano passado, no nosso país, infelizmente, a gente não tem ainda a estatística de 2015, tá? Quem normalmente tem essa estatística é o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Para 2015, eles ainda não fizeram uma expectativa de incidência. Mas no ano de 2014, ocorreram 57.120 casos novos de câncer de mama. No nosso país, o câncer de mama foi responsável por 20% dos casos do câncer em mulheres. E vocês podem perceber esse número tão grande nos Estados Unidos. Por quê? O câncer de mama, ele é uma patologia os fatores de risco são tipicamente de país desenvolvido. Então, o câncer de mama, de uma maneira geral, a gente fala que é uma doença de país rico. Ao passo que o câncer do colo de útero é uma doença de país pobre. Não que o país pobre não vai ter câncer de mama, assim como o país rico também não vai ter câncer de colo do útero. Mas é uma questão estatística, de incidência. E isso vai dar para perceber bem, daqui a pouco, através dos fatores de risco, né? O que aumenta o risco do câncer de mama. Então, eu trouxe mais esse slide aqui, isso está disponível no site do INCA, tá? Dividido por região. Então, aqui, não diferente do que acontece na questão socioeconômica do país, a questão da incidência do câncer acompanha a questão socioeconômica. Então, do perfil de doença, nós também temos 2 países. Nós temos a região sudeste e a região centro, norte e nordeste. Assim como a questão econômica é a mesma coisa. Então, entre parênteses ali, eu coloquei quantas vezes o câncer de mama é mais frequente do que o câncer de colo de útero. Então, dá para ver o quê? Na região sudeste, que é a nossa região, no ano de 2014, ocorreram mais de 30 mil casos de câncer de mama. Essa incidência na região sudeste foi 7 vezes a incidência do câncer de colo de útero, tá? Na região sul, ocorreram mais de 10 mil casos de câncer de mama, isso foi 5 vezes a incidência do câncer de colo de útero. Na região nordeste, ocorreram também um pouco mais de 10 mil casos, já foi 2 vezes, então você vê que a frequência do câncer de mama em relação ao câncer de colo de útero, conforme vai chegando nas regiões menos desenvolvidas, ele vai diminuindo a sua frequência, a sua relação ao câncer do colo de útero. Na região centro-oeste ocorreram 3.800 casos, também foi 2 vezes a incidência do câncer de colo de útero, e na região norte ocorreram 1.720 casos, foi menos incidente do câncer de colo do útero. Então, na região norte do país, a gente tem mais casos de câncer de colo do útero do que do câncer de mama. Por que a gente faz essa comparação em relação ao câncer do colo do útero? Essa comparação tem 2 conotações. A primeira conotação, eu já falei, que é a respeito da questão de doença de país rico, doença de país pobre. E a segunda conotação é a questão cultural, né? As mulheres, quando vão ao médico, elas falam, eu vou colher o preventivo. Quando se diz eu vou colher o preventivo, está subentendido o quê? Eu vou fazer o Papa Nicolau. Então, eu vou fazer o preventivo, infelizmente, na maioria das vezes, não está subentendido. Eu vou fazer o exame da mama e vou fazer a mamografia. Não tem essa questão cultural ainda no nosso país. E, infelizmente,
É muito comum, mas isso tem que ser mudado. E a justificativa para a modificação é muito clara. Em 2014, vocês viram, ocorreram mais de 57 mil casos de câncer de mama no Brasil, e o câncer de colo de útero foi em torno de 17 mil casos. Ou seja, de uma maneira geral, 4 vezes a incidência. Mais do que 4 vezes. Então, baseado nesse dado, é claro que hoje não podemos desprezar o câncer de colo de útero, de jeito nenhum, mas fica fácil perceber que o câncer de mama já tem um impacto muito maior do que o câncer de colo de útero. Tá? E a outra coisa que é o que tudo que a gente não quer é o quê? É que a paciente morra da doença. Felizmente, o índice de cura tem aumentado significativamente ao longo dos anos, mas não devido à falha de tratamento, mas a gente acredita que esse alto índice de mortalidade seja em decorrência da alta incidência, porque estatisticamente o índice de cura ele é muito alto, o percentual das mulheres que curam ele é muito alto, mas se você for analisar em números absolutos, ainda morre muita mulher, mas ainda morre muita mulher porque tem muita mulher com a doença. Então, no mundo, em 2012, ocorreram mais de 521 mil mortes de câncer de mama. Nos Estados Unidos, agora em 2015, espera-se que mais de 40 mil mulheres morram do câncer de mama, e no Brasil, a gente tem estatística de 2013, mais de 14 mil mulheres morreram do câncer de mama. Então, do ponto de vista de número absoluto, né, ainda é um número que assusta muito. Tá? Mas, do ponto de vista percentual, é um número que, mais para frente eu vou dizer, é um número que, felizmente, ele é baixo. Então, hoje, de uma maneira geral, em países desenvolvidos, países mais ousados, não só ousado do ponto de vista de rastreamento, política de prevenção, mas também ousado no tratamento. Menos de 15% das mulheres que têm câncer de mama estão morrendo da doença. Então, o percentual das mulheres que morrem, felizmente, é muito pequeno. Bom, então agora vocês vão entender por que o câncer de mama é uma doença de país tipicamente desenvolvido. E aqui no Brasil, que é considerado um país em desenvolvimento, né, economicamente falando, nosso país é tido como um país em desenvolvimento. Então, tem chamado muita atenção para esses países em desenvolvimento, para ver se eles estão preparados para mudança do perfil de doença. Porque quando você tem uma mudança econômico-social, conforme eu já disse, vai ocorrer inevitavelmente uma mudança de perfil de doença. E doença de país de primeiro mundo é doença cara de ser tratada. Há alguns anos atrás, uma revista inglesa, uma das revistas mais respeitadas do mundo, a The Lancet, que é uma revista médica, foi escrito um editorial justamente a respeito disso. Será que os países em desenvolvimento estão prontos em infraestrutura e em dinheiro para tratar as doenças de país de primeiro mundo? Então, foi escrito, né, esse editorial justamente levantando essa questão. Porque não é só dinheiro, também você tem que ter um preparo de infraestrutura, equipamento, profissional preparado, isso envolve muita coisa. Então, existiu já há alguns anos, no primeiro mundo, essa preocupação a respeito dos países em desenvolvimento, para que eles se preparassem, né, para a mudança do perfil de doença. Bom, então os fatores de risco do câncer de mama são divididos basicamente em 2. Os fatores imutáveis, ou seja, que não tem como a gente mudar. São fatores de risco que a gente não tem como agir. Né, e os fatores de risco mutáveis. Esses fatores de risco mutáveis são os fatores que nós podemos agir para tentar diminuir o quê? A incidência da doença. Então, os fatores de risco mutáveis são quais? Sexo. A partir do momento que você nasceu mulher, você tem 12 a 13% de risco de desenvolver um câncer de mama ao longo da sua vida. E isso não tem como mudar. Nasceu mulher, 12 a 13% de risco de ter um câncer de mama ao longo da vida. A idade... Conforme a idade avança, a mulher vai envelhecendo, o risco do câncer de mama vai aumentando. Então, para se ter uma ideia, uma mulher com 30 anos, a chance dela ter um câncer de mama é de 1 para 250. Uma mulher aos 90 anos é de 1 para 10. Então, a incidência ao longo da idade aumenta significativamente. Outros fatores de risco são genética, né? Pessoas, famílias que têm uma mutação genética comprovada, que aumentam significativamente o risco do câncer de mama.
O histórico familiar, qual que é a diferença entre o histórico familiar e a genética? O histórico familiar, existem pelo menos 2 pessoas da família que tiveram a doença, mas não foi comprovado uma mutação genética. Então, apesar do histórico, né, de vários membros da família terem a doença, não se conseguiu descobrir um gene ainda que fosse o motivo, né, de desenvolver aquela doença. Raça, etnia, né, também é um fator de risco. Existe em Israel, na Europa também, os judeus Askenazi, né, que eles são famosos porque eles têm uma mutação típica, e quem tem essa mutação tem um risco muito aumentado de desenvolver o câncer de mama. Mamas densas, que significa o quê? A mama da mulher basicamente tem 2 componentes. A glândula, o que é a glândula? A glândula é o tecido normal, é o tecido que produz leite quando a mulher amamenta. E gordura. Então a mama da mulher tem glândula e gordura. A mama densa significa que é a mama que tem mais glândula. Esta mulher tem um risco aumentado para desenvolver o câncer de mama. E isso também não tem como mudar. É uma predisposição da pessoa, ter ou não ter a mama com mais glândula. Doenças benignas, existem algumas doenças da mama em que são feita a biópsia, e é uma doença que aumenta o risco, né, uma patologia que aumenta o risco da mulher ter um câncer de mama no futuro. Exemplo, hiperplasia ductal atípica. Tinha uma lesão, fez uma biópsia, deu uma hiperplasia ductal atípica. Essa mulher tem 4 a 5 vezes o risco aumentado em relação à mulher que não tem de desenvolver o câncer de mama. E a radioterapia do tórax, que é muito importante. Quem normalmente faz radioterapia do tórax? Crianças com linfoma, né? Então, crianças que tiveram linfoma, normalmente elas irradiam o tórax inteiro. Pela carga da radiação ser muito alta, isso faz com que na vida adulta, essas pessoas tenham uma chance significativamente maior de desenvolver o câncer de mama, porque a mama recebeu uma carga de radiação muito alta. E agora vamos para os fatores mutáveis, né? Esses até a gente julga que são muito importantes, porque é aqui que a gente pode agir. E diferente do que a gente vem dizendo ao longo dos anos, este ano é o primeiro ano que, baseado numa revisão que foi feita num jornal americano, em que pela primeira vez foi feita uma revisão mais assim, centrada e sistemática a respeito do que nós podemos prevenir da doença mudando os nossos hábitos de vida. Então, essa revisão foi feita no ano passado, e esse ano, então, eu procurei mudar um pouco o foco, tá, das palestras, para a gente tentar agir nisso aqui. Não só para a prevenção do câncer de mama, mas para uma vida mais saudável em geral, prevenção de outros cânceres e de principalmente doenças cardiovasculares. Então, quais são esses fatores que nós podemos agir? O que aumenta o risco de ter o câncer de mama? Não ter filhos antes dos 30 anos, não amamentar, a ingestão excessiva de álcool, a obesidade, vocês vão ver no próximo slide, ela pode aumentar até em 50% o risco do câncer de mama. O sedentarismo e o tabagismo, tá? Então, tirando aqueles 2 primeiros itens lá, não ter filhos antes dos 30 anos e não amamentar, os outros 4 itens, na verdade, qualquer médico que você vá, em qualquer pessoa que leia um pouco, vai ver que aquilo ali é fundamental para uma boa saúde. E não só para diminuir a incidência do câncer de mama, mas para tudo, para diminuir a incidência de outros cânceres, diminuir significativamente a incidência de doença cardiovascular. Então, aqui eu procurei, baseado nessa revisão, quantificar, né, cada item daquele, o quanto a gente pode diminuir. Então, a não ingestão excessiva de álcool, você pode diminuir a incidência do câncer de mama entre 20% e 30%. Evitar o ganho de peso, você pode diminuir a chance de ter câncer de mama em até 50%. A atividade física você pode diminuir até 20%, uma alimentação saudável você diminui entre 20% e 50%, e a amamentação por 1 ano você diminui o risco de desenvolver câncer de mama em 18%. Ou seja, nós estamos dizendo coisas aqui que nos parece muito óbvio, mas toda vez que existe o Outubro Rosa, existe essas campanhas, eu não me recordo muito bem de ter focado, não eu, mas no âmbito nacional, de ter focado tanto essa questão. Então, isso aqui é uma coisa que, teoricamente, todas as mulheres, né, todas as pessoas devem fazer. Não é para diminuir a chance, não, só do câncer de mama.
várias outras patologias. E isso é o que é chamado prevenção primária. O que é a prevenção primária? A prevenção primária é a prevenção em que você diminui exatamente o risco de ter a doença. Então, com isso aqui, juntando todos esses fatores aqui, acredita-se que você pode jogar a incidência do câncer de mama para metade. Então, você pode diminuir a incidência pela metade se as mulheres adquirirem, né, esses hábitos de vida. Já a prevenção secundária, porque se fala muito da mamografia. Claro, a mamografia diminui entre 20% e 40% a chance da mulher morrer da doença. Então, a mamografia ela é extremamente eficiente. Só que isso é a prevenção secundária. Por que prevenção secundária? Porque a prevenção secundária, o objetivo dela é diagnosticar a doença na fase latente, né? Numa fase inicial, numa fase assintomática. Isso é a prevenção secundária. Mas só que a mamografia, ao contrário do que muita gente pensa, ela não vai evitar a mulher de ter a doença. Mas ela vai evitar a mulher, vai diminuir a chance da mulher morrer da doença. Então, isso é a prevenção secundária. Então, as 3 coisas que são recomendadas como prevenção secundária são o autoexame, o exame clínico, quando vai ao profissional, ao ginecologista ou no médico generalista, no PSF, que seja feito o exame clínico da mama, e deles o mais importante é a mamografia, que realmente é o método mais eficaz. Os trabalhos mostram que mulher que faz mamografia sistematicamente, ela tem 20% a 40% de chance mais baixa de morrer da doença do que a mulher que não faz mamografia e desenvolve o câncer de mama. Bom, a questão da mamografia, quando começar a fazer? Então, eu gostaria de deixar muito claro aqui que a política de prevenção, política da realização da mamografia, a gente tem que pensar numa política no âmbito nacional, né, numa política de massa. Então, aquelas histórias, a minha vizinha aos 30 anos teve câncer de mama, não fez mamografia, diagnosticou no estágio mais tardio. Infelizmente, esses casos vão acontecer. Tá? Se você for aplicar essa política, porque isso aí tem vários estudos mostrando isso. Então, com menos de 40 anos, para a mulher que não tem história familiar de câncer de mama, não existe trabalho que prova que fazendo mamografia, você vai diminuir significativamente o risco dessa mulher desenvolver o câncer. Então, as recomendações que eu trouxe duas recomendações diferentes nos Estados Unidos, a recomendação na Europa e a recomendação no Brasil. Então, na American Cancer Society, Sociedade Americana de Câncer, ela recomendava até antes de ontem que a mamografia fosse feita anualmente a partir dos 40 anos. E até qual idade? Que é uma pergunta comum. Até quantos anos faz mamografia? A Sociedade Americana de Câncer recomenda o quê? Se a mulher tem uma boa saúde, e se ela tem uma expectativa de vida por pelo menos mais 10 anos, ela deve fazer mamografia todo ano, independente da idade dela. Por quê? Se ela tem uma saúde boa, uma expectativa de vida por pelo menos mais 10 anos, se a doença aparecer que, quanto mais a idade avança, maior o risco de ter a doença, você consegue curar de uma maneira eficaz, agredindo menos a mulher. Agora, se a mulher tem já uma saúde comprometida, várias comorbidades, de que vai adiantar você fazer o diagnóstico? Né? Primeiro, você vai ter dificuldade de tratar essa mulher. Segundo, mesmo que você consiga tratá-la, dificilmente, mesmo que ela não fosse tratada, o mais provável é que ela falecesse das doenças de base que ela tem do que do câncer de mama. Então, não justifica rastrear a mulher que tem uma condição clínica muito deteriorada. Eu falei até antes de ontem, porque ontem, na JAMA, que é Journal of American Medical Association, foi publicado o novo consenso da American Cancer Society para rastreamento de mamografia. A modificação foi muito pequena, eu acho que não é o caso de eu entrar aqui, né, nessa discussão. A mudança foi muito sutil em relação à recomendação anterior. E como ela foi publicada ontem, né, eu acredito que ainda vai ter muita discussão a respeito dessa nova recomendação. Então, eu não vou entrar nessa questão. Na Europa, a recomendação é qual? A partir dos 50 anos, de 2 em 2 anos. Alguns países até 69 anos, alguns países até 74 anos. Que é exatamente igual àquela instituição ali, que é o United States Preventive
Service Task Force, que é também uma instituição americana que não tem a mesma recomendação da Sociedade Americana de Câncer. Aquela instituição americana recomenda, como na Europa, a partir dos 50 anos a mamografia, de 2 em 2 anos até os 74 anos. E no Brasil, qual que é a nossa realidade? O que o nosso Ministério da Saúde recomenda? Nosso Ministério da Saúde recomenda a partir dos 50 anos, de 2 em 2 anos, até os 69 anos. Aí vocês podem perguntar, mas que mal faz fazer a mamografia numa idade mais precoce antes da hora? Existe uma coisa que se chama falso positivo. O que é o falso positivo? Podem aparecer lesões ou imagens que na verdade não são nada, e até você chegar ao diagnóstico definitivo, você gera uma sequência, né, de outros exames, biópsia, estresse da mulher. Então, acredita-se que fora desse período de recomendação, que o falso positivo, ele é mais alto do que o benefício que a mamografia pode trazer. Então, por isso que a recomendação é nesse intervalo de idade. Bom, mamografia, vamos falar mais da mamografia, porque é a mamografia que realmente é o método mais eficaz. A mamografia ela é feita em 2 posições, de cima para baixo e de lado. A mamografia tem uma radiação muito baixa. A mamografia, a radiação dela é coisa de 0,2 centigraus. Para vocês terem uma ideia, uma mulher grávida pode receber até 5 graus, que não aumenta o risco de má formação fetal. E a mamografia tem 0,2. Ou seja, uma mulher grávida pode fazer mamografia sem qualquer risco para o feto. Tá? Claro que se tiver necessidade, a gente sempre coloca um protetor, tá? Mas esse protetor, teoricamente, é totalmente dispensável. E o que eu gostaria de frisar mais aqui, que este ano também é uma coisa que eu venho dizendo sistematicamente, é a respeito da tireoide. Né? Houve uma infelicidade, né, num programa da imprensa nacional, né? Eu digo que foi uma infelicidade, porque provavelmente o profissional que estava lá não era especializado em mama, era um radiologista geral, e ele teve a infelicidade de falar que ao fazer a mamografia deveria ser usado o protetor de tireoide. Tá? Não deve ser usado o protetor de tireoide. Existe um documento, né, um statement que eles falam, que é do Colégio Americano de Radiologia. Esse documento é de 2013, e ele diz o quê? Baseado em 2 revisões da literatura, né, os trabalhos mostraram o quê? Que a radiação que chega para a tireoide durante uma mamografia é a mesma radiação que tem no meio ambiente. Então, é uma radiação totalmente desprezível. E, se vocês quiserem acessar, está lá disponível, né, do Colégio Americano de Radiologia, está escrito que, além de não aumentar o risco do câncer de tireoide, o protetor de tireoide atrapalha o posicionamento. Então, na hora que vai posicionar para fazer a mamografia, está muito claro lá no documento deles, atrapalha muito, e atrapalha mesmo. Então, o protetor de tireoide não deve ser usado ao fazer a mamografia. Não só porque não vai trazer nenhum benefício, mas pode trazer um malefício. Tá? E uma última coisa que eu gostaria de dizer especificamente a respeito da mamografia é a questão da aderência. No serviço público, nós não temos esse índice, tá? Mas eu consegui extrair do site da Agência Nacional de Saúde, que a Agência Nacional de Saúde é a agência que regula os planos privados de saúde. E só para vocês terem uma ideia, como a questão cultural é forte, eu peguei aleatório, né, uma operadora de saúde da região sudeste. Entrei lá no site e essa operadora, só 40% das mulheres entre os 50 e 69 anos fazia mamografia. Então, percebe-se o quê? O índice de mulheres que faz mamografia é muito baixo no sistema privado. Né? As mulheres que têm plano de saúde, que muitas vezes existe aquela afirmativa, eu pago o plano e eu tenho direito. Agora, esse motivo a gente não sabe exatamente por que isso acontece. Porque menos da metade das mulheres do serviço privado de saúde fazem a mamografia. Aquele IDSS ali chama Índice de Desempenho da Saúde Suplementar. E um dos quesitos, como a Agência Nacional de Saúde, de maneira assim, feliz, tem cobrado isso, um dos itens do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar é a prevenção. Então, nesse item, são 5 itens. Um dos itens é esse. Avalia-se o quê? Preventivo do colo de útero, mamografia e parto normal.
né, que agora com essa questão da humanização do parto, eles têm cobrado muito isso das operadoras de saúde. Bom, tratamento. O tratamento, ele tem 2 pilares, né, e o sucesso do tratamento, principalmente, tem 2 pilares, que são quais? Primeiro, rastreamento. Né, então, mulher que faz o rastreamento, que faz mamografia de rotina, exame clínico e autoexame, ela tem uma chance significativamente maior de ter a doença diagnosticada no estágio mais precoce. Então, esse é um pilar muito grande do sucesso do tratamento. E o outro pilar é qual? O tratamento em si. Então, os Estados Unidos, por exemplo, tem um índice de cura tão alto, porque eles focam muito rastreamento e eles têm um tratamento muito agressivo. Eles tratam, muitas vezes, eles até tratam demais, mas o resultado é qual lá no final das contas? É um sucesso, um índice de cura muito alto. E o tratamento, ele é um tratamento em várias frentes. Muitas vezes a mulher que teve a doença, ou o vizinho, a vizinha, né, que teve o problema, acha que porque está fazendo quimioterapia a situação está desesperadora. Não, não está desesperadora. Tá? Muito pelo contrário, o sucesso do tratamento ele é alto porque justamente ele é feito em várias frentes. Então o tratamento ele consiste da cirurgia, da quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia e mais recente dos anticorpos monoclonais. Então percebe-se o que? São 5 frentes de tratamento. Então essa agressividade no tratamento é que faz com que o índice de cura tenha atingido índices tão altos como estão hoje. Então, a cirurgia hoje é uma cirurgia que ela cada vez mais está assim, desmistificada. Por que desmistificada? A cirurgia do câncer de mama hoje, você opera de manhã, de tarde, a paciente está de alta. E é uma cirurgia que o risco de uma complicação de uma cirurgia de câncer de mama, um tratamento conservador, que é o quê? Retirada do tumor mais retirada dos gânglios embaixo do braço, o índice de complicação de uma cirurgia como essa hoje é de 2 a 3%. É uma cirurgia com uma recuperação espetacular, né? Muitas mulheres fazem a cirurgia e simplesmente nem tomam remédio para dor, né? Porque isso aí tem aquele estigma do câncer, né? Uma cirurgia oncológica. Não, o câncer de mama está anos-luz à frente desse estigma, desse conceito. Tá? É uma cirurgia extremamente tranquila, uma cirurgia de uma recuperação muito rápida e muito fácil. A quimioterapia também, muita coisa melhorou, mas infelizmente ainda temos aqueles efeitos colaterais, né, de queda de cabelo, cansaço, né, a fadiga, o desânimo, infelizmente ainda temos esses efeitos colaterais. Só que esses efeitos, felizmente, são efeitos fugazes. Eles existem enquanto a pessoa está tratando. Acabou o tratamento, acabou. E normalmente a quimioterapia dura entre 4 a 6 meses. É o que a gente sempre costuma falar. O que são 4 a 6 meses na vida da mulher? Não é nada. Né? Então passou, esse tratamento não vai ter nenhuma sequela a longo prazo. E a gente, como latino-americano, a gente tem a cultura do curto prazo, né? Então a gente sempre pensa naquele momento. Pensa mais a curto prazo, a gente dificilmente pensa a longo prazo. Claro que a gente não vai culpar ninguém por isso, a nossa cultura latino-americana, tá? Tudo que é feito nesse país e na nossa região, infelizmente, pensa sempre mais a curto prazo, dificilmente pensa-se a longo prazo, é uma questão cultural. Então, 4 a 6 meses não são nada perto dos 40 anos que a mulher viveu, 50 anos, e dos mais 30, 40 que ela tem para viver para frente. Então, é um tratamento muito rápido, muito fugaz. A radioterapia, mais para frente eu vou falar um pouquinho a respeito da radioterapia, porque a radioterapia é um tratamento que ele é muito tranquilo, na hora que está sendo feito, mas ele é um tratamento cansativo, porque a mulher tem que ir 6 semanas, todos os dias, de segunda a sexta, na clínica de radioterapia para fazer o tratamento. A hormonioterapia é o tratamento, apesar de ser longo, de 5 a 10 anos, mas é o tratamento mais simples. É um comprimidinho que você toma uma vez por dia. Então, é um tratamento extremamente simples. E o anticorpo monoclonal, então, o anticorpo monoclonal é a coqueluche da oncologia hoje. O anticorpo monoclonal, o que é um anticorpo monoclonal? Ele é chamado terapia-alvo. Então, ele age especificamente em determinados tipos de câncer, com um perfil de segurança muito alto. Os efeitos colaterais deles, de uma maneira geral, são efeitos muito leves, muito sutis. Então, o anticorpo monoclonal, as terapias-alvos, hoje é a coqueluche da oncologia. E cada vez tem se usado mais no câncer de mama. Bom, para vocês terem uma ideia, então, do sucesso do tratamento. Né? Nos Estados Unidos,
o índice de cura geral é de cerca de 85%. Então, menos de 15% das mulheres que têm câncer de mama vão morrer da doença. Esse índice é muito pequeno, né? Graças a Deus, felizmente. Na Europa, esse índice está em torno de 75%. Então, lá atrás, quando vocês viram a diferença do rastreamento, né? Estados Unidos mais ousado, 40 anos todos os anos. Europa mais conservadora, 50 anos de 2 em 2 anos. Qual que é o resultado final disso? Está lá. O índice de cura é mais alto nos locais onde você tem uma terapia mais agressiva. Tá? Claro que isso tem um custo, né? Por quê? Não só o custo dos exames e do tratamento em si, mas o custo daquilo que eu contei para vocês, do falso positivo. Né? Faz o exame, tem uma lesão, isso gera outros exames, gera biópsias, muitas vezes são desnecessárias, e a lesão era benigna. Tá? Então, isso aí realmente acontece. Bom, eu achei esse artigo aqui na minha busca, eu achei interessante, não tem mais recente do que isso, tá? Mas é interessante porque, olha só, em 2008, uma mulher que tinha câncer nos Estados Unidos, a chance dela estar viva, dali 5 anos, era de 90%. Já na África, uma mulher que tinha câncer de mama, em 2008, a chance dela estar viva nos próximos 5 anos era de 12%. Né? Então, você percebe o quê? Que na África, infelizmente, por uma questão socioeconômica, de infraestrutura, o câncer é quase que uma sentença de morte ainda. Né? Então, você vê que nos Estados Unidos, o câncer é longe de ser uma sentença de morte. Na África, em 2008, ainda era. Pensa bem, você tem 88% de chance de morrer da doença. Não é? É muito triste isso. Né? Então, a chance de falecer da doença era muito alta. Por quê? Diagnóstico tardio e tratamento aquém do recomendado. Tá? Isso aqui é muito interessante para vocês terem uma ideia do quanto o tamanho, o diagnóstico precoce faz diferença no índice de cura, que é o resultado final. Esse programa aqui, ele é grátis, tá? Vocês podem baixar na internet, se vocês tiverem curiosidade, tá? É um programa americano, e ele é um programa mais usado no mundo. Ele não é só para câncer de mama, não. Ele tem câncer de cólon, né, de intestino, ele tem para câncer de pulmão. Ele é um programa que a maioria dos oncologistas clínicos usam, para quê? Para você ter uma noção do benefício do tratamento. Ele é muito bem feito, esse programa, é www.adjuvanteonline.com. Então, é um programa que você coloca os dados daquela paciente e ele te dá qual que é o risco dela estar viva dali 10 anos. E conforme você vai manipulando o software, conforme você vai colocando os dados, ou seja, tal tratamento, ele te dá em quantos por cento você aumenta o índice de cura. É um programa interessantíssimo, muito bem feito, usado já há anos, tá? Não é uma coisa nova. Então, só para vocês terem uma ideia, peguei um padrão aqui de paciente de 60 anos, ígida, essa paciente não tem nenhuma doença, ela tem um tumor que é receptor de hormônio positivo, porque tumores de mama você tem tumores hormonais e não hormonais. Isso significa o quê? Que o tumor é sensível aos hormônios e o tumor não é sensível ao hormônio. Então, só para ficar mais fácil, essa paciente de 60 anos, que não tem doença, tem um tumor receptor de hormônio positivo, e o tumor dela é grau 2. O tumor de mama você tem grau 1, 2 e 3. Então, eu peguei um grau intermediário, grau 2. Então, esse é o perfil da paciente. Então, vamos lá. Essa paciente que tem um tumor de 1 centímetro, ela tem também uma axila negativa, porque o câncer de mama, o primeiro lugar que ele vai é para onde? Para debaixo do braço. Para as ínguas, né, debaixo do braço. A gente tem íngua no pescoço, na virilha, na axila. O tumor de mama, ele trafega, no primeiro lugar, pelo canal linfático e pode se instalar na axila, no linfonodo, embaixo do braço, da axila. Então, a cirurgia é sempre duas, né? A cirurgia na mama e a cirurgia da retirada do linfonodo, para saber se ele foi comprometido ou não, porque isso pode mudar completamente o tratamento. Então, essa paciente com aquele perfil, 60 anos, sem comorbidade, hormônio positiva e tumor grau 2, que tem uma lesão de 1 centímetro, axila negativa, em 10 anos, sem tratamento, só com a cirurgia, ela tem 2,9% de chance de morrer do câncer. Sem tratamento, só com a cirurgia. E essa mesma mulher, que aos 60 anos não tem doença nenhuma, ela tem 5,5% de chance de morrer de qualquer outra causa. Ou seja, uma mulher aos 60 anos com aquele perfil, é mais fácil ela morrer de qualquer outra coisa do que do câncer de mama. Então, tem justificativa para ter esse estigma em relação ao câncer? Não, não tem. A estatística não mente. Então, isso porque ela é rígida, hein?
Ela não tem doença nenhuma, então a chance dela morrer nos próximos 10 anos, qualquer coisa, é de 5,5%, e do câncer é de 2,9%. Aí, conforme a situação vai piorando, vocês vão percebendo que a coisa vai mudando. Um tumor com tamanho de 3 a 5 centímetros, embaixo do braço, a axila já tinha de 1 a 3 linfonodos doentes. Em 10 anos, a chance dessa mulher morrer da doença já é de 34%. Por quê? Um tumor maior que já tinha comprometido o linfonodo debaixo do braço. Isso, 34,2%, sem tratamento. Quando você institui o tratamento nessa mulher, você faz quimioterapia e faz a hormonioterapia, você reduz aquele índice de 34,2% para menos de 24%. Então, aí você vê o quê? Que o tratamento é extremamente eficaz nessa paciente. Então, você agride a paciente que exige agressão, a paciente que teve o diagnóstico mais adiantado. Já a mulher com uma lesão acima de 5 centímetros, então, essa lesão aqui de 1 centímetro, como é que você vai diagnosticar uma lesão dessa? Só pela mamografia. Uma lesão de 1 centímetro, dificilmente você vai diagnosticar pelo exame clínico, tá? Agora, uma lesão de 3 a 5 centímetros, com a axila já comprometida, aí já passa a ser um diagnóstico mais de autoexame ou de exame clínico, principalmente numa mulher que não tem a rotina de fazer a mamografia sistematicamente. Então, essa mulher agora, por último, aquele perfil é sempre o mesmo, 60 anos, hormônio positivo, sem doença e tumor grau 2. Ela teve uma doença diagnosticada acima de 5 centímetros. A axila dela tinha entre 4 e 9 linfonodos doentes. Em 10 anos, a chance dela morrer da doença é de 56,8%. Ou seja, essa paciente já tem muito mais chance de morrer da doença do que de qualquer outra causa. Tá? E instituindo o tratamento, quimioterapia e hormonioterapia, você diminui aquele 56,8% para 43%. Tá? Mas mesmo com o tratamento, você já vê que a mortalidade é alta. Né? Por quê? Porque o diagnóstico foi tardio. Então, isso é o grande pilar que nós temos, que é o diagnóstico inicial, o diagnóstico precoce. E a outra coisa que a gente tem focado muito é o quê? Como vocês perceberam, está fácil curar. Não está difícil curar, não. Felizmente, o índice de cura atingiu um percentual muito alto, mas uma preocupação que a literatura tem focado já há anos é a qualidade de vida depois do tratamento. Qualquer revista de oncologia internacional, ela tem uma seção só de qualidade de vida. Então, ela tem a seção lá do tratamento, várias pesquisas, e ela tem uma seção só dedicada à qualidade de vida. Tamanha a importância que isso existe. Porque se menos de 15% das mulheres estão morrendo, é claro que você tem que se preocupar como essas mulheres estão vivendo depois do tratamento. Porque a vida continua. Essa mulher tem um monte de coisa para fazer ainda. Então, é fundamental que essa preocupação exista. Então, o que tem acontecido? Antigamente, na década de 50, tirava a mama de todas as mulheres, que é a cirurgia radical. Então, uma das grandes evoluções que ocorreram foi qual? Cirurgia radical versus cirurgia conservadora. Cirurgia radical é a remoção de toda a mama. Cirurgia conservadora é a preservação da mama. E hoje a gente ainda usa uma técnica que se chama cirurgia oncoplástica. Você tira o tumor e faz um retalho na mesma cirurgia para corrigir o defeito. Então, as cirurgias hoje são quase que imperceptíveis. Tá? É muito difícil você perceber uma cirurgia oncológica de mama. Felizmente, claro, é uma estatística americana, mas mais de 80% das cirurgias de câncer de mama nos Estados Unidos são cirurgias conservadoras. Menos de 20% das mulheres que estão sendo submetidas à cirurgia, existe a necessidade de ser feita a cirurgia radical. A outra coisa é a dos linfonodos debaixo do braço. Quem nunca viu uma mulher que tratou de câncer de mama com o braço inchado? Que é o linfedema, é o efeito colateral mais temido da remoção dos gânglios embaixo do braço. Quando você esvazia a axila, ou seja, você tira todos os gânglios, esse índice é em torno de 20% a 30%. Quando você faz o sentinela, que é o linfonodo sentinela, o que é o linfonodo sentinela? Só tira 1 ou 2 gânglios, que são os principais, são os primeiros que recebem a drenagem linfática do tumor. Você diminui esse índice de linfedema para menos de 5%. Então, hoje o sentinela ele evoluiu o tamanho que antigamente, quando ele iniciou há mais ou menos 17, 18 anos atrás, se o sentinela tivesse doença, você tinha que tirar os outros gânglios. Hoje, até com 2 sentinelas doentes,
comprometidos, sabe que não precisa tirar os outros gânglios, você preserva. E essa mulher vai ter uma vida normal, ela vai fazer de tudo com o braço, não vai existir restrição para essa mulher. A outra coisa é a reconstrução. Quando há necessidade de remover a mama, via de regra você faz uma reconstrução, você reconstrói a mama dessa mulher no mesmo ato cirúrgico. Isso é de um bem-estar imenso para a mulher. Tem vários estudos mostrando que o perfil psicológico da mulher que reconstrói em relação à mulher que não reconstrói a mama durante o ato cirúrgico, ele é melhor, desde autoestima, atividade sexual, tudo isso melhora significativamente na mulher que precisa tirar a mama e é submetida a uma reconstrução no mesmo ato cirúrgico. E eu só botei um item ali da mastectomia profilática, que como a atriz, algum tempo atrás, fez aquela cirurgia profilática da mama, aquilo, gente, tem muito sensacionalismo envolvido. Tá? A Sociedade Americana de Câncer está preocupadíssima com isso, porque a retirada profilática da mama tem aumentado muito nos Estados Unidos. Esse índice aumentou mais de 30%. Tá? E essa cirurgia profilática ela é restrita às mulheres com altíssimo risco de desenvolver a doença e mulheres jovens. Por quê? Porque essa mulher jovem que tem alto risco, ela vai ter benefício estatístico até de remover a mama. Já a mulher que tem uma idade um pouco mais para frente, principalmente depois dos 40 anos, mesmo que ela tenha um alto risco, ela fazendo mamografia anualmente, ela vai ter uma chance muito grande de ter a sua doença, se desenvolver, diagnosticada no estágio muito precoce. A chance dela curar é 95%, 96%. Então, para que você vai submeter essa paciente a uma cirurgia mutiladora? Reconstrói? Reconstrói, colocado uma prótese, no mesmo ato cirúrgico da cirurgia profilática. Só que aquilo ali não é a mama dela. A sensação é horrorosa. Sensibilidade não existe. A mama deixa de ser um órgão sexual, a sensibilidade desaparece completamente. Outra coisa, essa cirurgia tem um risco de complicação. Se der algum problema com essa prótese, o que acontece com a mulher? Ela está sem mama. Então, a mastectomia profilática não é isso que a imprensa fez a respeito daquela atriz. A cirurgia profilática, ela exige várias outras questões a serem discutidas. Bom, ainda na qualidade de vida, a quimioterapia também tem sido uma coisa direcionada. Existem testes em que você faz, não a genética da pessoa, mas a genética do tumor. Então, já existem exames que você faz um painel genético do tumor. Então, você não vai tratar só baseado no tamanho e na situação do gânglio, mas você vai tratar se o perfil genético desse tumor é de alta agressividade. Acredita-se que usando esses testes genéticos no tumor, o exame é feito no próprio tumor, acredita-se que você diminui a indicação de quimioterapia em até 30%. Por quê? Você está fazendo quimioterapias em mulheres que teoricamente não teriam indicação, baseado no tamanho só e na axila. Com esses testes genéticos, os dois mais comuns são esses aqui, que é o Oncotype DX e o MammaPrint. Tá? Você pode diminuir até 30%. Isso aqui não é rotineiro ainda, porque os clinical trials, os ensaios clínicos, ainda estão em andamento. Então, as pesquisas ainda não foram finalizadas. Tá? Acredita-se que elas vão ser finalizadas logo, para a gente saber qual o real impacto desses testes genéticos no tumor. Radioterapia. A radioterapia, que é um tratamento chato, conforme eu falei para vocês, porque vocês têm que 6 semanas lá fazer de segunda a sexta. Então, é um desgaste muito grande. A primeira tentativa que foi feita, infelizmente, não teve sucesso, que é a radioterapia intraoperatória. Tá? Seria maravilhoso, Foi muito sedutor a questão da radioterapia intraoperatória, porque você opera com a mama aberta, tem um aparelho de radioterapia acoplado na mesa cirúrgica e você faz a radioterapia na hora. Mas, infelizmente, o índice de recorrência foi mais alto. Tá? Foi um ensaio clínico italiano e o inglês, que depois de 5 anos de acompanhamento mostrou que as mulheres que fizeram radioterapia intraoperatória tiveram um índice de recorrência mais alto do que as mulheres que fizeram a radioterapia convencional. Então, isso aqui nos deixou muito decepcionados. Mas, esses ensaios clínicos continuam em andamento e eles estão tentando o quê? Traçar perfil de paciente que encaixa nesse tratamento sem aumentar o risco. Então, a causa não está perdida, muito pelo contrário. Eles estão tentando identificar um grupo de mulheres que vão se beneficiar desse tratamento. E esse de baixo, que é a radioterapia acelerada, esse não, esse já está provado que o resultado é o mesmo
e que os efeitos colaterais são menores. O que é a radioterapia acelerada? Ao invés da mulher em 6 semanas fazer a radioterapia, essa radioterapia é feita em 3 semanas. Então, aumenta um pouquinho a carga diária e a carga total diminui um pouco. Então, normalmente são feitos 50 grays, essa mulher faz mais ou menos 39 a 42 grays. E ela faz um pouco mais diário. Isso aqui já é consenso. A última pesquisa que saiu a respeito da radioterapia é hipofracionada, na verdade, que é o nome aqui. Radioterapia hipofracionada. O último consenso que saiu, os últimos, já 3, 4 anos já atrás, já instituíram essa política. Recentemente eu conversei com os oncologistas lá do UNACOM para entender por que, né, que no nosso país isso aqui não foi estabelecido ainda. Isso aqui é consenso já nos países de primeiro mundo. Porque é um fator que atrapalha o tratamento, principalmente para nós aqui que temos o UNACOM e que atendemos a região inteira. Pensa bem você vir de Itajubá todos os dias, de segunda a sexta, para fazer o tratamento aqui. Então, eu perguntei para os oncologistas, infelizmente, o Ministério da Saúde, né, ainda não soltou a portaria autorizando isso aqui. Os países de primeiro mundo já estão fazendo sistematicamente a radioterapia hipofracionada, que você diminui pela metade o tempo, ao invés de você vir em 6 semanas, faz 3 semanas, com o mesmo resultado de eficácia e com menos efeitos colaterais. Então, não tem por que você não instituir essa política de tratamento da radioterapia. A hormonioterapia, que é um tratamento que é feito entre 5 e 10 anos, a hormonioterapia é um comprimidinho, tá, que se toma para os tumores que são sensíveis ao hormônio. É um anti-hormônio que é tomado. É um tratamento, na maioria das vezes, muito tranquilo. Então, é um tratamento em que a qualidade de vida praticamente não é afetada. Tá? Claro que não são todas as mulheres, mas a imensa maioria das mulheres não tem grandes efeitos colaterais desse tratamento. Acredita-se que mais de 70% das mulheres que tomam anti-hormônio não sentem absolutamente nada, né? Elas tomam como se fosse uma vitamina. E a terapia-alvo, que é principalmente os anticorpos monoclonais, que eu falei, o mais usado no câncer de mama é o trastuzumab. E esse aqui é um dos grandes esperanças, né, que tem de tratamento. Cada vez mais você individualizar o tipo da lesão e usar uma droga que só age naquele tipo da lesão, com menos efeitos colaterais e um sucesso de tratamento muito grande. Bom, gente, para finalizar, eu gostaria de dizer que Poços de Caldas é uma cidade privilegiada na questão do câncer, né, que aqui a gente tem o UNACOM, tá? Eu sou o cirurgião de mama responsável pelo UNACOM, e o que a gente vê é que o UNACOM de Poços de Caldas, ele é uma referência não só por uma questão de regionalização, tá? Mas é uma referência de tratamento mesmo. A gente tem percebido que mulheres de cidades que têm o UNACOM também optam por ser tratadas aqui. Então, a gente vê isso. Então, a gente agradece, né, de existir esse serviço aqui. Tá? A população poços-caldense, então, é uma população que, felizmente, pode usar esse serviço sem se deslocar. Né? Tá aqui dentro da nossa cidade. Faz parte da Santa Casa, né? Então é uma coisa que a gente tem muito orgulho de fazer parte desse tratamento, tá? Desse serviço, né, que é o serviço do UNACOM, tá? Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, tá? Dos vereadores, da presidente, doutora Regina Sioff, tá? E dizer que a gente está sempre à disposição, tá? De exercer o nosso papel, o meu papel de cidadão. Tá? Que é médico e cidadão. Eu tenho a obrigação, né, de levar a informação para a população sempre que requisitada. Eu, pelo menos, me sinto na obrigação. Tá? Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, viu, Regina? E agradecer a presença de todos vocês, de todos os vereadores aqui, e parabenizar mais uma vez a Câmara Municipal, que ao longo desses 13 anos que eu estou aqui, né, é a primeira vez que a Câmara Municipal toma essa frente, né, de abraçar também a causa do Outubro Rosa, a causa da prevenção do câncer de mama. Muito obrigado a todos vocês. Ricardo, nós vamos te sugar mais um pouco aqui, viu? Eu vou fazer algumas perguntas, se você me permitir, porque eu acho que é importante alguns aspectos, parabenizar pela palestra. Beleza, como sempre, né? Muito claro, muito objetivo. Tenho certeza que todos aqui
e quem nos assiste pela internet entenderam a mensagem, a importância do diagnóstico precoce. Mas eu tenho aqui algumas perguntas, e que talvez é para ajudar a complementar, porque eu sei que você não quis fazer uma palestra muito extensa. Nós tivemos a oportunidade de fazer um programa esse mês, né? E a gente pôde abordar mais. Eu gostaria de perguntar para você, no sentido da gente... Primeiramente, eu queria que você ensinasse a fazer o autoexame. Pode parecer simples, né? Pode parecer que todo mundo sabe, vamos tocar a mama só, mas eu acho que é importante. Lá no programa você ensinou, né? Eu posso até ser tua manequim aqui, viu? Se você quiser. Não tem problema nenhum, se você achar necessário. Mas eu gostaria que você explicasse como é que faz, como é que aborda, porque eu acho tão importante isso, saber fazer, né, o autoexame, né? Você precisa do manequim ou você não precisa? O autoexame realmente ele é muito importante, porque o autoexame ele não tem custo nenhum, né? Ele não tem nenhum efeito colateral, nada relacionado a ele. E ele proporciona duas coisas. Primeira coisa, ele proporciona que a mulher se conheça. O exame da mama não é fácil, né? Vocês que são mulheres, a glândula mamária ela é toda ondulada. Então, realmente gera um pouco de confusão. Então, a mulher, a partir do momento que ela tem o hábito de fazer o autoexame, ela vai se conhecer. Então, se de repente aparecer alguma coisa diferente, essa mulher vai conseguir detectar com mais facilidade. Então, o autoexame é feito de que maneira? Começa pela inspeção estática, ou seja, a mulher vai ficar na frente do espelho e vai observar o formato da mama, ver se existe alguma alteração do formato da mama, alguma alteração da coloração da mama. Não havendo nenhuma anormalidade desse tipo, o segundo passo é levantar os braços na frente do espelho. Por quê? Existe um sinal, não que isso vai ser o câncer de mama, mas existe um sinal que se chama retração da pele. Quando a mulher levanta o braço, se a pele afunda, ela deve procurar um profissional para ver o que é isso. Isso pode ser um sinal do câncer de mama. E depois procede-se a palpação. A palpação é feita de maneira circular, tá? Usando as polpas digitais, e a palpação é feita de fora para dentro. Ao término da palpação, a mulher sempre deve fazer uma expressão leve na areola para ver se não tem nenhuma secreção. Por que essa expressão deve ser leve? Porque uma das principais confusões é justamente a queixa de secreção pelo mamilo. Então, todas as mulheres têm os ductos, que são os canais normais, por onde o leite trafega para chegar no mamilo para a mulher amamentar. E se essa expressão for forte e contínua, todas as mulheres vão ter secreção. E essa secreção não tem valor nenhum. A secreção que tem valor pelo mamilo é aquela secreção que sai espontaneamente, ou com uma expressão leve. Então, ao fazer a expressão do mamilo, façam de maneira leve. E o autoexame ele deve ser feito 7 a 10 dias depois da menstruação, que é quando a mama está mais desinchada, né? Então, o autoexame ele fica mais fácil. No período pré-menstrual, pelo inchaço da mama, o autoexame fica mais confuso ainda. Um outro questionamento que eu acho que é importante abordar, e que é a questão da hormonoterapia. Porque existe um medo, né, das mulheres em relação a fazer a reposição hormonal, né? Nós sabemos disso e nós sabemos que nós ficamos entre a cruz e a espada. Porque a mulher, em determinado momento da vida, se ela não fizer uma reposição hormonal, ela não tem vida. A qualidade de vida dela vai para o chão, zera. Você sabe disso. Então, e aí fica aquela história, nossa, vamos fazer a hormonoterapia, mas aumenta a incidência do câncer de mama. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É complexo, mas tem algumas... Você, até no dia que nós conversamos, eu até fiquei bem mais tranquila, né, quando você abordou que mudaram os conceitos em relação à hormonoterapia. Então, acho que é importante porque as mulheres têm medo, né? Eu sei que as mulheres têm, vou usar hormônio, nossa, vai aumentar a minha chance de ter câncer de mama, né? Então, acho que é interessante também se você puder falar um pouquinho sobre esse assunto. Essa questão da terapia hormonal é uma questão que não existe mais aquela coisa. Quantas de vocês escutaram que é a faca de 2 gumes, né? Então, não existe mais isso, tá? A questão da terapia hormonal, hoje, os guidelines, né, os consensos, são muito semelhantes. Então, recentemente eu vi um consenso alemão, um canadense e um americano.
eles falam exatamente a mesma coisa. Baseado em todas as pesquisas que foram publicadas, a terapia hormonal, ou seja, a mulher entra na menopausa, está sintomática, está com aquelas ondas de calor, aqueles sintomas. Se ela não tem contraindicação para usar o hormônio, ela pode fazer o uso do hormônio até 5 anos. Tá? Então, o que se tem de pesquisa e de recomendação internacional é qual? O hormônio até 5 anos de uso não aumenta significativamente o índice de câncer de mama. Tá? Então, o ginecologista não pode, né, contraindicar o hormônio baseado na questão da mama. E outra coisa que é interessante é que todo mundo se preocupa com a mama, mas o principal efeito colateral do hormônio não é a mama, são eventos tromboembólicos, é trombose e embolia pulmonar. Esse é o principal efeito. Um dos grandes trabalhos que foi feito nos Estados Unidos, todo mundo ficou sabendo, né, eles foram publicados em 2003, que foi o WHI, ele foi interrompido, o trabalho que só tinha estrógeno, ele foi interrompido por causa de evento tromboembólico. Então, depois de 7 anos de acompanhamento, as pacientes que fizeram uso de hormônio tiveram significativamente mais trombose venosa profunda e embolia pulmonar. Por isso que ele foi interrompido. Tá? Já o braço que tomou estrogênio e progesterona mostrou que depois de mais de 5 anos de uso de hormônio, o índice de câncer de mama aumentou em torno de 20%. Tá? Mas isso depois de 5 anos de uso. Então, até 5 anos de uso, é consenso que o hormônio é seguro. Tá. Mas aí, 55 anos, começou a usar hormônio. 60 anos, em plena atividade, a mulher aí em plena vida ainda, ela não pode mais usar o hormônio, porque se para de usar, não se produz mais o hormônio, e ela para de usar, quer dizer, a partir de 60 anos para frente, ela perde qualidade de vida, é libido, é secura de vagina, é depressão, quer dizer, a mulher... Então, como é que faz? Porque, na verdade, você vai ter que usar por um bom tempo, ainda mais que nós temos uma longevidade aí maior de 10 anos do que os homens, né? Então, como é... Né? A recomendação do FDA, que é o Food and Drug Administration, né, que é a instituição norte-americana que regula a aprovação, né, de drogas lá nos Estados Unidos. O hormônio ele deve ser usado na menor dose para controlar os efeitos da menopausa. Então, não existe aquela questão que o hormônio vai prevenir a mulher de ter uma série de coisas. Antigamente, o conceito era qual? Que as mulheres tomavam hormônio mesmo antes de entrar na menopausa, porque falava que prevenia envelhecimento. Não existe isso. Tá? O hormônio, ele age nessas coisas que a Regina falou. Então, hoje, a recomendação é qual? Se você pode usar uma dose mais baixa de hormônio, use-a. Por quê? Porque se você prescrever, a mulher entrou na menopausa, está sintomática, se ela entrar com metade da dose, aí vem a pergunta, a dose inteira de hormônio são 5 anos, e metade da dose são quantos anos? Não tem estudo ainda. Então, a metade da dose, nós não temos essa resposta para, assim, a partir de quantos anos que a balança começa a pesar para o lado do malefício. Nós não temos essa resposta, a literatura ainda não tem trabalhos publicados com uma dose de hormônio mais baixa. Aí cai também naquela situação que a Regina colocou. Usou 5 anos de dose inteira. Para de uma vez? Não. O que você pode fazer? Diminui a dose. Claro que você tem que rastrear, ficar atento para as duas principais coisas, que são evento tromboembólico e câncer de mama. Mas passa a usar uma dose mais baixa. A dose mais baixa, para vocês terem uma ideia, estima-se que ela resolva até 90% dos casos. Então, é menos 10% dos casos que você vai precisar usar a dose inteira para controlar o sintoma. Então, você pode usar a metade da dose. Eu queria abrir para vocês perguntas, se alguém tem pergunta para fazer. Pastor Valdir? Não, pode perguntar, pastor. Doutor, eu vi naquela parte do tratamento uma sequência. Aquela sequência é uma sequência lógica, que é cirurgia, quimioterapia, radioterapia. É essa sequência ou às vezes pula uma etapa e... Pergunta importante. Não é engessada aquela sequência. Há alguns anos, por exemplo, tem feito uma inversão em relação à cirurgia e à quimioterapia.
Porque algumas vezes a paciente chega com um tumor um pouco mais avançado e, teoricamente, ela teria indicação para mastectomia, para remoção da mama. E essa paciente, se você inverter a sequência, ou seja, ao invés de você operá-la de imediato e remover a mama toda, você pode tentar primeiro a quimioterapia. Então, você inverte a sequência. Você inverte a sequência, faz primeiro a quimioterapia. E você tem uma chance significativa de reduzir esse tumor e poder preservar a mama da paciente. Então, a principal alteração que tem na sequência é a inversão da quimioterapia e da cirurgia. Isso não tem nenhum malefício para a mulher. O pior que pode acontecer é ela terminar a quimioterapia e precisar retirar a mama do mesmo jeito, mas não tem malefício para ela no final do tratamento. O índice de cura é exatamente o mesmo, só que ao invés de você fazer depois, você faz antes. O índice de cura é exatamente o mesmo, com uma perspectiva, de repente, de você poder preservar a mama dessa paciente. Ok. O que fazer após o tratamento, né, com essa mulher, independente do que ela passou ali, né? O que é feito com ela depois? O acompanhamento, né? Pergunta também importante. O acompanhamento dessa paciente é feito de que maneira? Ele é feito de 6 em 6 meses, até completar 3 a 5 anos. E depois de 5 anos, esse acompanhamento é feito anual. Então, depois de 5 anos, essa mulher vai fazer o que qualquer outra mulher na idade dela faria. O que essa mulher vai fazer depois de 5 anos do tratamento? Ela vai fazer uma mamografia por ano. Tá? Então, não existe nenhuma diferença da mulher que teve a doença depois de 5 anos do que uma mulher que não teve. Tá? Então, isso aí até é muito bom, que é uma coisa que a gente frisa muito, que a mulher tem que procurar esquecer que teve a doença. Né? Ela tem uma vida normal e fazer uma mamografia uma vez por ano, mesmo que ela não tivesse tido, ela faria do mesmo jeito. Então, essa é a recomendação do follow-up, né, do segmento. Ok, agora eu gostaria de perguntar uma pergunta, se é mito ou é verdade, né? Embora a gente não sei se isso é verdade. O homem, ele pode ter o câncer de mama? E qual que é a incidência? É verdade. A incidência do câncer de mama no homem é em torno de 1% da mulher. Então, aquele dado que você viu lá nos Estados Unidos, de 234 mil casos novos de câncer, daqueles 234 mil, 2 mil e pouco é no homem. Então, o que dá realmente, né, 200 e poucos mil para 2 mil e pouco, exatamente 1%. Então, como regra geral, a incidência do câncer de mama do homem é 1% da mulher. Por que não tem programa de rastreamento para homem? Por aquele motivo que eu expliquei, né? A incidência é muito baixa. Então, não é nem custo e nem risco, né, benefício fazer rastreamento em homem. Além do que, como o homem tem pouca mama, é mais fácil de detectar. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Constantemente, doutor, nós aqui, vereadores, somos procurados por mulheres que têm o exame de mamografia para ser feito. E muito demorado. Se fizer rápido, quando o médico pede, se caso for um câncer, a chance de cura é muito maior. Mas se demorar, como a gente vê aí pessoas esperando aí 1 ano, 6 meses, até mais, né? Aí se torna mais difícil a cura, né? O que pode ser feito para evitar que isso demora? Porque nós aqui ficamos de braço cruzado, porque a gente liga nos locais e fala, mas tem muitas pessoas esperando para fazer. Então a gente sente que as pessoas, está aqui do meu lado uma pessoa que está precisando fazer com muito tempo, né? E não consegue fazer. Qual que é a sugestão que o senhor poderia dar para a gente poder orientar essas pessoas a procurar quem? Tá, muito obrigado. Pergunta muito pertinente. Eu trabalho numa clínica que faz mamografia para o sistema público. E o que eu tenho percebido muito? Que um grande número de mulheres que estão fazendo a mamografia não encaixam na recomendação do Ministério da Saúde. Então, nada mais lógico, a meu ver, se existe uma política nacional a ser seguida, que ela seja seguida. Então, mulheres assintomáticas, qual que é a recomendação do Ministério da Saúde? 50 anos, de 2 em 2 anos. Então, ao seguir esse protocolo, você está respaldado pelo órgão, né, responsável pela saúde do seu país. E o que eu tenho percebido lá nesse serviço que eu trabalho? Muitas mulheres fazendo anualmente a partir dos 40 anos. Elas estão dentro do protocolo? Não, não estão.
estão fora. Então, o que a gente percebe, vereador, é que existem muitas mulheres que estão fazendo sistematicamente, não seguindo o protocolo do Ministério da Saúde. Tá? Vão ter casos em que mulheres que estavam com a doença vai aparecer, né, sem ter feito a mamografia, com 40 e poucos anos. Vão acontecer, isso é inevitável. Tá? Mas, conforme eu disse, o protocolo do Ministério da Saúde não é infundado. É exatamente o mesmo da maioria dos países europeus. Então, não é uma coisa, porque muitas vezes a gente tem o hábito, né, de criticar a política nacional. Né? Então, nesse quesito, não existe crítica. Né? É a mesma recomendação da Europa. Então, a sugestão que eu faço é que o protocolo seja seguido. Né? Claro, isso é para mulheres assintomáticas. Né? Se a mulher tem um sintoma, é diferente. Aí já não é mais a mamografia de rastreamento, chama mamografia diagnóstica. Então, a minha sugestão é que seja passado, né, para os médicos, né, os colegas do PSF, os ginecologistas, né, dos postos de saúde, eles devem seguir a recomendação do Ministério da Saúde. Ao não fornecer o pedido para uma paciente que tem 43 anos e que está assintomática, ele não está fazendo nada de errado. Né? Muitas vezes o médico, né, ele pensa que não, mas se eu não der o pedido para ela, pode ser que ela esteja com a doença, eu vou me complicar lá na frente. Né? Não vai, não está documentado, ela não tem sintoma nenhum, ele documentou no prontuário da paciente, está seguindo o protocolo do Ministério. Então, a gente tem que parar com esse negócio de olhar casos pontuais, porque a gente sempre escuta o caso o quê? O caso da vizinha. Então, a gente tem que parar de escutar os casos pontuais e seguir a política que é implementada no âmbito nacional. Né? Os colegas, né, eles não precisam ter medo. Né? Esse negócio de deixar passar câncer, normal. Vai acontecer. Claro que quando acontece com a pessoa, vocês que estão aqui, aconteceu comigo ou com a minha irmã. Ela estava com câncer e não fez o exame. A hora que foi ver, esse câncer estava com 4, 5 centímetros. Isso acontece, não é no Brasil, não. Isso acontece no mundo inteiro. Só que ao passo que a sua irmã ou você mesma, teoricamente, foi prejudicada, várias outras, milhares de mulheres foram beneficiadas, que seguiram o protocolo. Então, essa cultura de aconteceu comigo, aconteceu com a minha família, essa cultura, digamos, até é pesado, mas é até meio egoísta, né, que quando acontece com a gente, ela não é uma cultura que deve ser cultivada. Tá? Aconteceu, tudo bem, mas eu não estava na idade de fazer, eu não estava no protocolo. Por isso que existe autoexame e exame clínico. Não que vai substituir, mas pode ocorrer um diagnóstico ainda mais precoce. Então, essa é a minha sugestão. Tá? Eu até nem ia tocar nesse assunto, mas eu achei a sua pergunta importante, porque eu vejo isso todos os dias. Tá? Tem ocorrido um exagero. O sistema público aqui da cidade é um sistema público até que, pelo que a gente vê no UNACOM, né, o sistema público da região é extremamente precário. Poços de Caldas, do ponto de vista de saúde, pelo que eu vejo na região, Poços de Caldas é uma maravilha. Né? Então, você vê as pacientes de Itajubá, da região aqui, elas chegam, que o que elas contam é uma coisa que você não acreditar. O serviço público de Poços de Caldas, comparado a essas cidades, ele normalmente funciona muito bem, mas poderia melhorar se o protocolo fosse seguido. E isso não é só para mama. Né? Para todas as patologias, para todas as doenças, tem um protocolo. Então, muitas vezes, esse protocolo ele é infringido, e a infração desse protocolo leva malefício para milhares de pessoas que poderiam estar no protocolo, e o sistema não aguenta. O sistema não, vocês sabem disso melhor que eu, o sistema não aguenta fugir tanto do protocolo. Então, a minha sugestão é essa, né? Você está respaldado, siga o protocolo. Doutor Ricardo, boa noite. Quem diria, hein? Jogamos tênis, ele era molequinha. Olha como é que a vida passa, as coisas acontecem. Ô, Seninha, vou te chamar assim, mais íntimo, né? É verdade que as mamografias não é o melhor exame para quem tem mamas densas, no caso a ultrassonografia, a ressonância é o melhor, apesar de ser mais cara, é a mais precisa nesse caso? A mama densa, que é a mama que tem mais glândula, Juninho, ela realmente, a mamografia, ela tem um índice maior de falso negativo, que é o quê?
ela tem uma sensibilidade menor. Então, ao passo que uma mamografia de uma mulher que não tem a mama densa, a sensibilidade dessa mamografia é em torno de 90%, na mulher com a mama densa vai cair para 70%. Então, não que ela não seja eficaz, mas ela é menos sensível do que na mulher que não tem a mama densa. E aí, existe, por exemplo, alguns estados americanos, que isso é lei, não é nos Estados Unidos inteiro, mas alguns estados, na legislação do estado, obriga essa mulher a fazer também o ultrassom. E aí você joga esse 70% de novo lá para os mais de 90%, que seria uma mamografia numa mulher que não tem a mama densa. Mas, mais uma vez, nós temos que lembrar o quê? A realização desse ultrassom vai levar a aumento do falso positivo. Esse ultrassom que é feito na mulher com mama densa, para complementar, ele vai enxergar lesões que são benignas. E essas lesões vão gerar biópsias desnecessárias, vão gerar estresse e custo para o sistema. Então, é claro, é uma balança. Aí cabe a cada órgão, né, avaliar se essa balança vale a pena ou não vale. Então, por exemplo, o ultrassom para mama densa, ele aumenta, normalmente quando você faz um programa de rastreamento de câncer de mama, você detecta mais ou menos 6, 7 casos de câncer de mama para cada 1000 mulheres. Quando você inclui o ultrassom, você aumenta em 1 caso a cada 1000. As custas de um aumento significativo de falso positivo, de cerca de até 30%. Vale a pena? Então, não sei, é um jogo estatístico. É um jogo estatístico que cabe a cada instituição, cada governo, levar o seu igual. Eu estou explicando, nos Estados Unidos tem estado que adota essa política, tem estado que não adota. Então, cabe a cada governante, né, a cada sistema de saúde, ver se vale a pena ou não para ele. Pode-se começar a fazer quimioterapia sem precisar operar? Pode, é a pergunta que o pastor fez, né? Então, para tentar reduzir a lesão, claro que você tem que ter uma biópsia primeiro, né? Primeiro você faz a biópsia, faz o diagnóstico do câncer. E aí você faz a quimioterapia para tentar reduzir ele e tentar fazer uma cirurgia menos agressiva. Esse overdiagnose, é isso mesmo que fala? Overdiagnose? Boa pergunta, gente. O que é o overdiagnosis, né? A tradução em português é meio difícil, mas se você for ao pé da letra, é o superdiagnóstico, né? Mas seria o diagnóstico exagerado. O que é o overdiagnosis? É uma das questões da mamografia. O overdiagnosis é o quê? Você vai fazer diagnóstico de cânceres de mama que não vão evoluir. Ou vão evoluir tão lentamente que a mulher ou vai falecer, ela vai falecer por outro motivo do que pelo câncer. Esse overdiagnosis é uma discussão tão grande na literatura que ontem à noite, quando eu estava lendo a recomendação da American Cancer Society, que saiu na JAMA ontem à noite, eu fiquei louco. Falei, nossa, tem a palestra amanhã, como é que eles mudam a recomendação um dia antes, né? Eu estava lendo ontem à noite. É tão difícil de você calcular. Como é que você calcula isso? Você calcular isso, você teria que não tratar a mulher. É muito difícil você fazer isso. Então, metodologicamente, é difícil. Então, esse overdiagnose, para vocês terem uma ideia, a variação dele é desde 0 a 50%. Então, tem trabalhos mostrando que o overdiagnose é 0%. Tem trabalhos mostrando que metade dos casos é overdiagnose. Ou seja, o que é o overdiagnose? São diagnosticados cânceres que não vão evoluir. São cânceres que não vão para frente. Isso é o overdiagnose. Então, isso é uma questão que não existe consenso no mundo científico da mastologia. Não tem. É muito difícil do ponto de vista metodológico. A gente acredita que ele aconteça. Mas a gente não sabe exatamente qual que é o risco dele, qual que é o índice dele. Tá, a última agora. Um traumatismo mamário pode desenvolver um câncer? Não existe. Tem nada a ver, o trauma na mama não aumenta o risco do câncer de mama. Tá? Não tem nenhum perigo do trauma aumentar o risco da mulher desenvolver a doença. Boa noite. A terapia hormonal, ela pode ser retomada após os 5 anos? Aguardar um tempo e depois retomar? Pode. Acredita-se que depois que a mulher fez o uso do hormônio por 5 anos, cessou esse uso, depois de algum tempo, não se sabe muito bem quanto seria esse tempo, mas ela usou, vamos por 5 anos e meio. Então ela tem o risco um pouquinho aumentado de desenvolver a doença durante o uso. Só que depois de algum tempo esse risco cai para o basal de novo. Então é como se você começasse do zero. É que não se sabe exatamente quando que esse risco volta para o basal. E na retomada do hormônio, também aí a gente não sabe, não tem trabalho, se a regra dos 5 anos valeria. Se aí na retomada, será que para aumentar o risco também seriam mais 5 anos?
ou se você descansou um ano, voltou a tomar, depois de 2, 3 anos, esse risco já estaria aumentado. Então, não se sabe na literatura. Você pensa bem, como é que você faz trabalho desse jeito? Porque hoje o que a gente faz é medicina baseada em evidência, né? Não existe achismo, a gente não acha nada. Acho que vocês não escutaram eu falar acho nenhuma vez aqui na palestra, né? Não existe acho. Tudo é baseado em pesquisas, né, que mostraram assim ou assado, né, e muita estatística também, muito número. Então, para você ter essa resposta, você teria que fazer uma pesquisa, descansando um ano, depois retomando e acompanhando essas mulheres. Descansando 2 anos. Então, é uma pesquisa muito difícil de você fazer. Né? É muito difícil de se organizar uma pesquisa. A questão do hormônio mesmo, a gente foi ter a resposta só em 2003, para ver que depois de 5 anos ele aumentava o risco. O hormônio, a terapia hormonal tem desde a década de 50, 60. A gente foi ter a resposta dele, do efeito real dele, só depois de 2003. E o trabalho começou, e só depois de 7 anos de acompanhamento é que a gente foi ter o primeiro trabalho com a primeira resposta disso aí. Então, essa pergunta não tem como precisar, porque realmente não tem estudo na literatura. E, sinceramente, do ponto de vista metodológico, é difícil você fazer um trabalho desse. Doutor, boa noite. E com relação ao autoexame, por exemplo, para quem já fez cirurgia, seja ela redução ou colocação de prótese, ele segue o mesmo padrão do autoexame para quem nunca fez nenhum tipo de cirurgia? Ele segue o mesmo padrão. A tua pergunta é importante mais por causa da prótese, tá? Porque o autoexame, nas mulheres que têm prótese, ele é mais importante. Por que ele é mais importante? Porque para a prótese, mesma coisa da mama densa. A mamografia diminui a sensibilidade, mais ou menos em torno de 70%, que é igual a da mama densa. Só que, como a prótese é colocada atrás da glândula ou atrás do músculo, ela joga toda a mama para frente. Então, o autoexame fica mais eficiente. Então, muitas vezes, lesões que você não perceberia com a ausência da prótese, você pode perceber com a presença da prótese, porque ela empurra, né, o tecido todo para frente. Então, o autoexame para a mulher que tem prótese se torna mais eficaz ainda. Só vou fazer uma observação que eu lembrei agora, da questão que eu expliquei, da política, né, de mamografia. Para vocês terem uma ideia, existe uma coisa que chama câncer de intervalo. O que é o câncer de intervalo? A mulher fez mamografia. Ela faria mamografia só dali 1 ano. No meio do caminho, ela palpa um nódulo. Esse nódulo é câncer. É outra situação que gera revolta na população feminina. Mas é uma situação que é totalmente factível. Por quê? A mamografia não é 100%, é 90%. Outra coisa, existem tumores que são difíceis de serem visualizados na mamografia. Então, a última estatística que a gente tem, para vocês terem uma ideia, na Mayo Clinic, que é nos Estados Unidos, em Rochester, centro de referência de câncer de mama. Câncer de mama de intervalo acontece em 13% das pacientes. Então, o câncer de mama de intervalo não é motivo de revolta em lugar nenhum. Ele acontece no mundo inteiro. Tá? Em média, a última vez, ele já chegou a ser 30%. Nas mamografias mais antigas, né, aparelhos piores. Então, hoje, lá nos Estados Unidos, por exemplo, na Mayo Clinic, é o último trabalho que eu vi, que foi em 2013, depois eu não vi nenhum trabalho publicado a respeito de câncer de intervalo, ele gira em torno de 13%. Doutor, eu gostaria de perguntar o seguinte, câncer de pele, devido a esse sol, esse verão muito quente que nós estamos passando, isso tem cura? É o primeiro. Segundo, de mama, quando a mulher começa a sentir muitas dores, algumas dores na mama assim, pode ser também uma causa, um começo, uma coisa assim? Os trabalhos mostram que 99% dos cânceres de mama não doem. Né? Então, a chance de um câncer de mama doer é muito pequena, é em torno de 1%. Né? Ele é silencioso realmente. E a dor na mama é um sintoma muito comum. Né? É difícil a mulher que não tem um pouco de dor na mama, principalmente na época que ela está menstruando, né? Está produzindo hormônio, porque o tecido mamário é muito sensível. Então, a dor realmente não é um sintoma preocupante. Obrigada. O esvaziamento axilar, porque o câncer de mama, o primeiro lugar que ele vai é para debaixo do braço.
Então, você precisa tirar esses linfonodos ou o linfonodo para mandar para exame para saber se ele foi comprometido ou não. Antigamente, o que era feito? Você abria a axila e fazia a limpeza completa. Você tirava todos os linfonodos da axila, da veia axilar para baixo. Aí, na década de 90, começo da década de 90, saíram as primeiras pesquisas do linfonodo sentinela. Por quê? Grande parte dessas pacientes que tiravam todos os linfonodos, vinha lá 20, 25 linfonodos livres de neoplasia. Então começou-se a perguntar. Não tinha doença nos linfonodos, para que a gente tirou tudo? E a chance do braço inchar é de 30%, mas o esvaziamento axilar ainda tem outras complicações. Restrição de movimentação, o braço, depois do esvaziamento axilar, é difícil mesmo. Tá? Existe uma série de efeitos colaterais em decorrência do esvaziamento axilar. Então, começou a fazer essa pergunta. E aí criaram essa técnica, que num primeiro momento era um corante azul, e depois desenvolveram a técnica, depois não, foi simultâneo, a técnica da medicina nuclear. Então, você injeta um contraste, e esse contraste vai mostrar para você quem que é o gânglio sentinela. Então, você abre a axila e só tira aquele gânglio. Qual que é a definição de gânglio sentinela? Gânglio sentinela é o primeiro gânglio da cadeia que recebe a drenagem linfática do tumor. Esse é o gânglio sentinela. Se ele está livre, você não precisa mexer nos outros. Aí, em 2013, veio o Z11, né, que foi um trabalho que foi uma bênção para a gente. Foi um trabalho multicêntrico nos Estados Unidos, do Colégio Americano de Cirurgiões. Esse trabalho mostrou o quê? Que quando você tinha até 2 linfonodos sentinela doentes, você não precisava esvaziar a axila. Essas pacientes, depois de 5 anos de acompanhamento, faz 2 braços, né? Um braço, gânglio sentinela comprometido, esvazia a axila. Outro braço, até 2 gânglios sentinelas positivos, não esvazia a axila. Depois de 5 anos de acompanhamento, essas pacientes viveram a mesma coisa. Então, hoje já está nesse pé. E já está em andamento, pelo Colégio Americano de Cirurgiões também, um trabalho em que não se mexe mais na axila. Né? Eles já estão, o accrual, né, que é o recrutamento. Eles já estão recrutando as pacientes. Um braço, você faz o tratamento padrão. Cirurgia da mama e sentinela. No outro braço, você não mexe na axila. Você faz o tratamento só baseado no tumor primário da mama. Então já está nesse pé a coisa. Pode ser que o próximo resultado que a gente tem é qual? Não mexer mais na axila. Cadê o paciente? Hoje, mais ou menos, 20% só dos casos de câncer de mama tem alguém na família. 80% são o que a gente fala que é esporádico, né? Não tem nenhum histórico familiar. Por isso que o rastreamento é importante, né? A Magda pediu para eu te perguntar sobre a recidiva. Qual o índice de recidiva? A recidiva depende do estágio em que ele foi diagnosticado. A recidiva ela a recidiva ela é dividida em 3. A recidiva pode ser local. A recidiva pode ser local, ou seja, na mama. Pode ser regional, pode ser linfonodo supraclavicular ou na axila, ou pode ser uma recidiva à distância, que é a metástase. A recidiva à distância é a metástase. Por quê? Eu não falei, para não estender muito, mas o câncer de mama não é uma doença localizada. O câncer de mama é uma doença sistêmica. Lesão de 1, 2 centímetros, em 30%, 40% das vezes você já consegue detectar células circulantes na corrente sanguínea. Tá? Então o câncer de mama não é localizado. Ao contrário, né, que muita gente pensa, por isso que o tratamento agressivo não muda o índice de cura. Pode arrancar mama, costela, o que você quiser. A doença já está na corrente sanguínea. Você só não pode deixar lesão para trás, né? E é por isso que a agressividade na cirurgia não tem benefício do tratamento, porque a doença é sistêmica. Acredita-se, na verdade, que 100% dos casos de câncer de mama já tem as células circulantes na corrente sanguínea. Só que você não tem um exame ainda que você consiga detectar. Principal local. Então, na verdade, a essência hoje é o quê? É uma batalha imunológica. A batalha imunológica é o quê? A célula tumoral vai tentar se instalar em outro órgão e o sistema de defesa da pessoa mais o tratamento vai tentar impedir que essa célula se estabeleça em outro órgão. Bom, eu gostaria muito de agradecer, Ricardo. Eu gostaria que você levasse um carinho nosso aqui da Câmara, em nome de todas as mulheres. Tá? Muito obrigado. Obrigado mesmo, eu agradeço muito. Obrigado.
Porque eu sei, a vida de médico é complicado, corrido, tirar um tempo para fazer esse trabalho importante de informação, mudança de cultura. Eu acho que nós temos que evoluir nesse sentido, né, Ricardo? É nesse sentido. Gostaria de agradecer muito, parabenizar, que Deus continue abençoando aí o seu trabalho, não só na sua vida, na sua clínica particular, mas também o trabalho importantíssimo que você faz lá no NACOM da Santa Casa, ajudando aí tantas mulheres. O Ricardo é muito carinhoso, né? Ele é muito carinhoso, é um médico muito carinhoso. Eu falo que ser o bom médico não é ser o bom técnico. Ser o bom médico é aquele que acolhe a pessoa como um ser humano, em todos os seus sentidos. E o Ricardo é um médico que seguiu esse caminho. Viu, Ricardo? Muito obrigada. Agradeço demais a todos que compareceram, aqueles que nos assistiram aí pela internet. Dizer que fica à disposição na internet, no site da Câmara, essa palestra importante, né? E já quero convidar vocês, porque nós temos que cuidar dos homens, né? Né, Ricardo? Temos que cuidar dos homens. Nós vamos fazer no mesmo sentido o Novembro Azul. O Novembro Azul, que é a questão do câncer de próstata, né, Joaquim? Temos também aí o trabalho mais árduo ainda do que o câncer de mama, da conscientização da importância. O homem dá mais trabalho, né? O homem, ele quer só fazer o PSA, né, Ricardo? Não quer fazer o toque retal, né? Então, nós temos que mostrar a importância. Então, um outro colega aqui, o Dr. Celso Scaff, que vai aqui, vai nos brindar também com uma palestra sobre o câncer de próstata. E em dezembro nós temos que fazer uma também, vamos trabalhar e vamos participar. A Câmara Municipal, o papel da Câmara a combate à AIDS, o Dezembro Vermelho, né, que a AIDS aí está, infelizmente, tendo uma ascendência, e ascendência silenciosa, né? Ninguém mais lembra de AIDS, não tem medo de AIDS, e nós temos aí que combater essa doença que está aí, principalmente atingindo as mulheres, né, Ricardo? As últimas estatísticas realmente são preocupantes. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Espero que vocês tenham gostado e passem aí para as outras pessoas a importância de participar da vida da Câmara Municipal, e participar de palestras, e participar de audiência, porque nós estamos aqui para isso, para trabalhar por vocês, a Câmara Municipal. Então, está aí, é a Casa do Povo, é aqui que nós temos que fazer a discussão dos rumos e dos destinos da nossa cidade. Tá? Muito obrigada. Bom com Deus. Espero que você goste, viu? Obrigado.